Queridos alunos, mais uma vez estamos com vocês, professor Cornélio, Biologia, aula 12. Estamos aí trabalhando um pouquinho com a fisiologia, preparando para você arrasar no Enem 2015. Essa é a proposta e é isso que nós vamos concretizar ao longo desses nossos encontros. Lembrando, Biologia 1, professor Cornélio, Biologia 2, professor Geraldo, e estamos em conjunto para fazer com que você tenha o melhor desempenho possível no Enem. O Enem é minha paixão pessoal, desde 98, quando surgiu a prova. Acompanho as provas, tenho feito quase todos os anos as provas de Enem para poder sentir o gosto de estar lá com o aluno, sentir aquela prova maravilhosa e, claro, poder comentar a prova com muito mais propriedade com vocês. Questões muito bem elaboradas, com um estilo muito próprio e, claro, nós queremos que você consiga o melhor desempenho possível para a tua certificação do ensino médio, para aquela tua tão almejada vaga numa universidade pública desse Brasil. Então nós queremos continuar hoje com a nossa 12ª aula e vamos falar ainda de fisiologia. Temos uma aula hoje que fala sobre fisiologia do sistema excretor ou excretório. Então acompanhe conosco alguns aspectos desta biologia do sistema excretor ou do sistema excretório. Interessante, é muito comum nós ouvirmos o termo secreção e excreção. Inclusive tem autores que tratam como sinônimo, mas hoje é de praxe, o dia que é mais correto, nós separarmos. Colocarmos que excreção é quando se lança alguma coisa líquida para fora que ainda nós não aproveitamos. Que nós não aproveitamos mais, melhor assim. Secreção é quando nós lançamos alguma coisa, pode ser para a cavidade de um órgão, para a corrente sanguínea, que é aproveitável. Por exemplo, secreção do suco pancreático, secreção do suco gástrico, secreção da saliva. Agora, quando falamos em urina, a urina não tem mais função. Na verdade, ela é excretada. O sistema excretório hoje é mais usado que o sistema renal ou sistema urinário, inclusive. E nesse sistema, nós vamos avaliar algumas questões importantes. Olhem aqui. O mecanismo de excreção, ele permite o quê? Ele vai permitir manter uma constância do meio interno. Nós conseguimos manter uma concentração de meio interno diferente do externo. Lembra que essa é uma das características da membrana plasmática? E o sistema excretório, como evoluiu um sistema, não é só uma célula, ele permite como? Então vamos lá, olhando aqui. Eliminando os resíduos, que são derivados de quebra, especialmente de proteínas e de ácidos nucleicos, também aminoácidos, manutenção do equilíbrio hidrossalino, a osmorregulação, ou seja, de sais e água. E esses dois mecanismos, tanto de eliminar os resíduos, que basicamente 3 resíduos, a gente vai destacar, que é a amônia, que é a ureia e que é o ácido úrico, associado à manutenção do equilíbrio hidrossalino, garantem a osmorregulação. A excreção pode ocorrer numa difusão simples, do mais concentrado para o menos concentrado, até que mantenha uma concentração igual, ou por mecanismos ativos, bomba de sódio e potássio, por exemplo. Uma coisa muito interessante, quando nós, seres evoluídos, quebramos bem uma proteína, um ácido nucleico, nós quebramos bem, como já citei. O resíduo nosso será o menor possível, nesse caso a amônia, NH3. Só que esse resíduo tem um problema, ele é altamente tóxico, 0,001 mg por ml mata uma pessoa. Então as nossas células, realmente, elas liberam amônia. Só que na tua urina, na minha urina, não tem amônia, tem ureia. O que vai acontecer? O tal do ciclo da ornitina. Esta amônia, ela será convertida em ureia lá no fígado, graças à junção com gás carbônico, com aminoácidos e etc. Então aqui nós temos nesse esquema o ciclo da ornitina. Você observa a amônia, o gás carbônico, carbamilfosfato, ornitina, saindo água, olha o ciclo, citrulina, entrando água, ácido aspartico, olha aqui a amônia. Succinil, arginina, ácido fumárico, entrando água, arginina, formando a ureia.
Então, na verdade, o produto ureia, ele é menos tóxico, só que também ele é menos solúvel que a amônia. A amônia é uma molécula polar, assim como a água, tem uma geometria de molécula que facilita a sua altíssima solubilidade. Ok? Aí nós temos as 3 funções básicas de qualquer sistema. Sistema excretório: filtrar, reabsorver e excretar. Eu creio, a minha paixão na análise aqui é a reabsorção. Filtrar ocorre por diferença de pressão. Excretar joga para fora aquilo que foi filtrado e não foi reabsorvido. Agora, reabsorver depende de mecanismos altamente eficientes, seja eles ativos ou passivos. São muito importantes e serão avaliados por nós nessa aula. Essa tabelinha, de forma indireta, ela poderia aparecer no Enem. Falei para vocês que a amônia, NH3, é uma molécula pequena. Se nós colocássemos aqui, ó, vamos aproveitar aqui e colocar uma outra coluna. Se eu colocasse aqui peso molecular, a amônia é bem pequenininha, um maisinho para ela. A ureia é intermediária. O ácido úrico é uma molécula gigantesca. A amônia, ela é polar como a água, portanto ela tem uma alta solubilidade. Só que ela é altamente tóxica. Quem libera amônia? Quem tem muita água para liberar. Peixes, a grande maioria, poríferos, cnidários, plateumintes, anelídeos marinhos, moluscos marinhos, equinodermos liberam amônia em grande quantidade. A ureia, ela tem uma solubilidade média e uma toxicidade média. Portanto, quem despende de uma quantidade média de água ou tem alguma adaptação específica, como os tubarões, que armazenam ureia porque eles acumulam ureia para se manter osmorregulados. Mas temos os mamíferos, nós liberamos ureia essencialmente. Os anfíbios adultos, também temos anelídeos e moluscos terrestres liberam essencialmente ureia. Ácido úrico, uma molécula gigantesca, pouco solúvel e pouco tóxica. De um modo geral, tem que pensar assim: animais que têm que economizar água ao extremo. Tem a história clássica do famoso rato canguru que vive no deserto. Ele só se alimenta de sementes secas, ele nunca toma água. A água que ele obtém é da respiração celular. Lá na parte final, você lembra? Na cadeia respiratória forma água? Essa é a água dele. Esse animal não pode liberar urina com ureia, ele ia perder água. Então ele libera o quê? Ácido úrico, bem pastoso. Tá? O ácido úrico é liberado por quem tem que economizar água e por quem coloca ovo com casca calcária, como répteis e aves. Porque dentro do ovo com casca calcária, no alantoide, não pode se acumular uma coisa que seja altamente tóxica. A amônia é muito tóxica, a ureia também é tóxica. Então o pintinho ou o filhote de réptil iria morrer rapidamente. Então quem coloca ovo com casca ou quem tem que economizar muita água vai liberar o quê? Ácido úrico. Beleza, gente? Nós liberamos um pouco de ácido úrico. Prova que podem ter erros metabólicos na metabolização de proteínas, fazendo a pessoa liberar mais ácido úrico, que pode inclusive provocar alguns danos até no próprio epitélio. Tá? Os problemas dos sais de urato. Né? O sistema excretor-excretório humano, ele é composto por 2 rins, que são irrigados pela artéria renal e pela veia renal, 2 ureteres que ligam os rins à bexiga e uma uretra que liga a bexiga ao meio externo. No homem, a uretra tem função dupla. Tem um aparelho urogenital. Por quê? Pela uretra sai tanto o ejaculado quanto a urina. Na mulher, existe o canal vaginal, que é o órgão copulador, por onde sai o fluxo menstrual e a criança, e tem, obviamente, o canal uretral à parte. São 2 canais separados. Ok? No homem é o mesmo canal, por isso o canal urogenital. Agora, quando nós pegamos e analisamos cada parte, o rim. O rim é composto, a grosso modo, por 2 porções, a mais externa, que é o córtex, e a mais interna, que nós chamamos de medula. O córtex é composto pela parte mais carnosa, e a medula, nós vamos ver que ali existe a liberação da urina formada. Então nós vamos ter aqui, ó, as pirâmides renais, que são compostas pelos ductos coletores,
Aqui nós vamos ter as papilas renais, tá? Vamos ter os cálices renais que recebem a urina, e aqui onde a urina cai, o bacinete, que está ligado ao ureter, que vai levar até a bexiga. Isso não vai nos interessar tanto. Se nós agora pegássemos aqui na pirâmide renal e avaliássemos esses pequenos tubinhos, cada tubinho desse faz parte de um emaranhado, de um tubo, chamado néfron, que é a unidade filtradora do rim. O néfron tem várias partes. Essas unidades filtradoras recebem o quê? Sangue. Que sangue? Sangue arterial. O sangue arterial é um sangue pobre em gás carbônico, rico em oxigênio, mas, entre aspas, é um sangue sujo. Ele ainda não foi filtrado, está cheio de ureia. Eu vou mostrar para vocês essa unidade filtradora, que é o néfron. Em amarelo é o néfron, em vermelho e azul são os vasos. Então vamos lá. Aqui em amarelo, parecendo um C, uma boquinha, é a cápsula renal. Antigamente ela era chamada de cápsula de Bowman, não se usa mais esse nome. Mas se aparecer, considere. Túbulo contorcido contornado proximal, porque está próximo à cápsula. Alça renal, antigamente alça, tá? De Henle, é a alça renal. Túbulo contorcido contornado distal. E aqui o ducto coletor. Essas são as partes do filtro. Agora, aquilo que tem que ser filtrado, ó, artéria renal, arteríola. Arteríola aferente, arteríola eferente, capilares, vênula, veia. Então o sangue ele entra arterial, rico em oxigênio, mas rico em ureia. Sai venoso, rico em gás carbônico, mas pobre em ureia. Como é que funciona esse processo todo? Eu falei há pouco para vocês que tem 3 processos fundamentais: filtrar, reabsorver e excretar. Vamos analisar com carinho agora como isso acontece? Parece complexo, mas não é tanto, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você tem um cesto de frutos que tem alguns frutos podres no meio. É mais ou menos assim que é feito ali. Você coloca todos os frutos fora e traz de volta os bons. Esse é o processo. Vamos imaginar um outro exemplo. Imagine que nós estamos dentro da corrente sanguínea. Imagina que nós, aqui nessa sala, estamos dentro da corrente sanguínea. E aqui dentro tem várias coisas para serem filtradas. E o poro filtrador é a porta. Imagine que a parede que está atrás de mim começa a apertar todos que estão aqui. Contra a porta, todo mundo que tiver um tamanho da abertura da porta, passa. Agora eu pergunto, todos aqueles que passam são ruins? Não, tem muita coisa boa, né? Os bons tem que trazer de volta, tem que tirar lá fora só os ruins. Aí vem o primeiro processo interessante, destacado aqui, ó. Nesta região entre a cápsula de Bowman, tá? E o glomérulo renal, acontece uma filtração glomerular por diferença de pressão. A pressão aqui é grande, ela empurra várias substâncias para cá. Só que olha só, vou te dar uma ideia de que substâncias: aminoácido, glicose, água, sais minerais, vitaminas, ureia, tudo isso passa. Hormônios. O que não vai passar? Fica do lado de cá, aquilo que é grande. Proteínas, lipídios, hemácias, leucócitos, plaquetas. Você não pode ter na tua urina proteína. Hemácias, leucócitos, plaquetas, né? Representam uma coisa mais grave. Mas agora, tudo isso que eu filtrei, que forma o tal do filtrado glomerular, água mais aminoácido, glicose, vitamina, ureia, eu tenho que jogar fora? Só para você ter uma ideia, por dia, nós formamos em média de 180 a 200 litros desse filtrado glomerular. Dessa papa toda, que apresenta muitas moléculas e água. Eu não posso perder aminoácido. Eu não posso perder glicose na urina. O cara é diabético. Então vai acontecer o quê? Aquilo que eu falei para vocês que eu acho que é mais maravilhoso.
que é a reabsorção. A reabsorção, olhem que interessante. No túbulo contorcido proximal, 100% dos aminoácidos, da glicose, tá? Das vitaminas, já retorna. E uma pequena, claro, retorna por transporte ativo. Tem muitas mitocôndrias nessa região. Retorna mais ou menos 80% da água por osmose, com transporte passivo. E ainda alguns sais, como cloreto, pegam carona. Quase tudo é reabsorvido aqui. Na alça renal, a antiga alça de Henle, a parte que é ascendente, a descendente, aliás, ela é permeável à água. Em torno de 10% da água é reabsorvida aqui. E a maior quantidade dos sais minerais, uma enorme quantidade, por transporte passivo à água e ativo os sais minerais. Quando chega aqui, próximo ao túbulo contorcido distal, sobrou em torno de 10% da água, o excesso de sais e a ureia. Só que eu te pergunto, desses 180 a 200 litros de filtrado, eu posso perder 10%? Você pode urinar por dia 18 a 20 litros? Não. Por isso que é nesse inteirinho aqui que entra aquele hormônio que eu falei que é o ADH. Vasopressina, o antidiurético. Ele aumenta a permeabilidade do túbulo distal e do ducto coletor à água, fazendo com que 9% da água retorne. O que vai ficar no final aqui? 1% de água, mais a ureia, um excesso de sais, um pouco de ácido úrico, e isso é urina, isso é excretar. Olha que interessante, se nós pegarmos aqui numa tabela, composição do plasma e da urina, vamos comparar 1 litro de urina por 1 litro de plasma. Num litro de plasma eu tenho 910 gramas de água, de urina eu tenho mais, 950. No plasma eu tenho proteínas, lipídios e glicose. Eu não posso ter isso na urina. Se tiver glicose, tem diabetes. Se tiver proteína e lipídio, aconteceu um erro grave ali. Uma glomerulonefrite, etc. Colesterol. No plasma, 1,5 a 2,3 gramas. Na urina, traços. Cloreto de sódio, 7 gramas por litro. No plasma, 8 a 10 gramas na urina. A urina é salgadinha, portanto. Outros minerais, 2,1 gramas por litro no plasma, 4,1 na urina. Ureia, 0,3 gramas por litro de plasma, 20 gramas na urina. Esse era o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Liberar água mais ureia. Tá aí, isso é urina. Ácido úrico, 0,03 gramas por litro de plasma, 0,6 gramas por litro de urina. Então a gente libera um pouquinho de ácido úrico também na urina. Agora, retomando um pouco aquilo que eu expliquei do ADH. O ADH é o antidiurético vasopressina, o hormônio, que regula a quantidade de água a ser liberada. Imagine um indivíduo desidratado. A concentração osmótica, obviamente do sangue, ela aumenta. Isso estimula os osmorreceptores do hipotálamo, que produzem o ADH e jogam na neurohipófise. E o ADH é secretado e faz o quê? 3 coisas básicas. Ele vai agir sobre o rim, fazendo com que o volume da urina seja reduzido, porque se reabsorve mais água. Ele vai aumentar a contração dos vasos, fazendo com que a pressão arterial aumente. Mas por que aumenta a contração dos vasos? Porque se diminui o calibre de um vaso, a perda de água por um processo de transpiração diminui. Então o indivíduo que está desidratado, ele sua menos, ele está com a pressão arterial aumentada e ele urina menos. A urina fica mais amarelada. Por isso quando você faz o exame de urina, vai ao médico, ele fala, olha, tua urina sempre tem que estar bem clarinha. Quanto mais clarinha, melhor. Se ela tem muito amarela, pode ser que você comeu muita proteína. Se é para academia, está comendo muita ovoalbumina, por exemplo. Aí você tem que tomar muita água, por quê? Porque você libera muito resíduo, como a ureia.
e ela é altamente tóxica. Então quem vai para a academia e toma muita ovombobina tem que tomar muita água. Se ela acumular ureia, ele pode intoxicar o rim, pode detonar o seu rim. O fígado também pode ter problema. Agora, quando você está super hidratado, tomou muita água, a concentração osmótica do sangue diminui. Inibe-se o ADH. E, consequentemente, você vai urinar muito. Agora, tem um probleminha clássico que você já ouviu falar. Álcool. Droga depressora. O álcool, ele, vamos colocar aqui, inibe o ADH. Por isso que o cachaceiro, além de incomodar, ele vai mijar muito. Se o álcool inibe o ADH aumenta a reabsorção de água, aí o cara pensa assim, não, bebi aquela cervejinha, eu estou todo hidratado. Não, você está desidratando. Porque embora tenha pouco álcool na cerveja, tem álcool. O álcool inibiu o ADH. Aí o cara vai dormir embriagado, acorda todo mijado e com vontade de tomar um balde de água. Inibindo o ADH, o cara produziu muita urina, ele estava bêbado, ele mijou na cama. Aí ele acorda de madrugada querendo tomar água. Ah, isso é clássico. Clássico. Né? Então nós temos aqui um exemplo. Outro exemplo, né? A gente vai verificar agora nos exercícios, para poder praticar isso um pouquinho. Né? Então vamos lá. Todo o sangue do corpo humano passa mais de 250 vezes pelos rins em um dia. Nós temos 9% do peso bruto de sangue no corpo. Se você pesa 60 kg, você tem 5,4 litros de sangue no teu corpo. Isso passa 250 vezes pelos rins por dia. Mais de 1.250 litros por dia nos teus rins. Isso significa que esses órgãos filtram cerca de 1.400 litros de sangue a cada 24 horas. Desse material filtrado, por volta de 180 litros, que saem dos glomérulos renais, 180 a 200, é produzido 1,5 litros de urina por dia. 99% você reabsorve. Assinale a alternativa que contém as informações corretas sobre o processo de produção de urina. O sangue é filtrado no glomérulo, elevado pela uretra. O sangue é filtrado no glomérulo, elevado pela uretra até a bexiga. O sangue é filtrado no glomérulo. E a urina é levada pelos ureteres até a bexiga. Falso. A urina é produzida a partir da filtração do sangue nos túbulos néfricos. Não, a urina é produzida a partir da filtração. Não, quando se filtra, se produz o filtrado glomerular. E não já a urina. Tá? Onde o filtrado é formado e constituído principalmente de glicose, aminoácidos e sais e água. Essa questão está um pouco obscura, coloca um ponto de interrogação. A filtração do sangue nos túbulos é o principal fator para a produção de urina, pois garante a formação de um filtrado rico em proteínas. Proteína não passa, falso. Após a filtração do sangue, a maior parte das substâncias úteis do filtrado resultante é reabsorvida, sobrando certa quantidade de água, sais minerais e ureia, que farão parte da composição da urina. Certíssimo, a letra D. Ok? Uma questão super interessante. As proteínas e a ureia presentes no sangue são filtradas nos glomérulos. Proteína não é filtrada. Ureia sim. Portanto, ficamos com a alternativa letra D. Seguindo. Durante uma série de exercícios aeróbicos, um estudante de enfermagem observou suas roupas intensamente molhadas de suor. Traduzindo, desidratou. Ele vai urinar muito pouco, não estou te ouvindo. Ele está desidratado, ele vai urinar pouco. A pressão osmótica dele vai aumentar ou vai diminuir no sangue? Vai diminuir ou vai aumentar? Aumentar. Em condições normais, o aumento da perda de água por transpiração tem como principal consequência: se o indivíduo já perdeu muita água porque suou demais, qual seria a consequência? O aumento da produção do ADH, visando diminuir a produção de urina. Claro. O aumento da produção de células sanguíneas, visando provocar o aumento da pressão arterial. Isso aqui é uma falácia, uma besteira.
A diminuição da frequência respiratória, visando diminuir a perda de água na transpiração, não tem nada a ver. O aumento da reabsorção de água pelo intestino, gente, pode até acontecer uma absorção de água, mas uma reabsorção pelo intestino, falácia também, errado. Então, letra A. Seguindo, né? Aqui nós temos o sistema excretor, mostrando aqui uma artéria renal em 1, em 2 uma veia renal, em 3 os uretérios que levam a urina até a bexiga. Aqui em 4 tem aumentado o néfron, né? Cápsula renal, antiga cápsula de Bowman. Alça de Henle, antiga alça de Henle, hoje alça renal. E o tubo ou ducto coletor. Vamos lá para a análise. Na figura está representada a estrutura anatômica de um rim humano e de um néfron. Com base na figura e em seus conhecimentos sobre o funcionamento renal, é correto afirmar, exceto, o sangue coletado em 2 deve apresentar menor conteúdo de ureia e maior conteúdo de CO2 do que o sangue coletado em 1. O sangue coletado em 2, vamos lá, veia renal. Esse sangue tem o quê? Olhem só. Deve apresentar menor conteúdo de ureia e maior conteúdo de CO2 do que o sangue coletado em 1. Em 1 é o quê? A artéria renal. Exatamente. Tá? Seguindo. Desculpem. A presença de glicose em 1 e 4 é normal, mas sua presença em 3 e 5 é indicativo de hiperglicemia. Então, a presença de glicose em 1 e 4. Vamos lá. Onde está o 1? Na artéria renal. Normal. 4. Cápsula de Bowman. Normal. Mas, voltando aqui, ó. Vamos voltar aqui. Agora, mas sua presença em 3 e 5 é indicativo de hiperglicemia. 3 e 5. Se tiver em 3 na urina, estiver em 5 no ducto coletor, esse cara é diabético, hiperglicêmico. Corretíssimo também. Tá? Então vamos lá, adiantando aqui. O líquido coletado em 3 é normalmente mais concentrado do que o líquido coletado em 4. O líquido coletado em 3. O líquido coletado em 3 é a urina. A urina é mais concentrada, tá, do que o líquido coletado em 4. O líquido coletado em 4, na cápsula de Bowman. E agora? A cápsula de Bowman é cheia de água, mas tem um bando de coisa. Então diz que a urina é mais concentrada. Ó, acho que não, né? Vamos colocar aqui um pontinho de interrogação. O aumento da permeabilidade no túbulo coletor contribui para aumentar a diurese, que torna o líquido coletado em 3 mais diluído. Então aumentou a permeabilidade no túbulo coletor, contribui para aumentar a diurese e torna o líquido coletado em 3 mais diluído. Tá? Se aumentou a permeabilidade, né, pode acontecer o quê? Pode acontecer o quê? Se reabsorve mais, né? Então vamos lá. Próxima questãozinha. Próximo itemzinho. Só tem esse daqui? Não, só tem esse, né? Então o líquido coletado em 3 é normalmente mais concentrado do que o líquido coletado em 4. Essa alternativa incorreta. Então ficamos com a alternativa C demonstrada aí. Então, essa foi a aula sobre o sistema excretório-excretor. De forma direta, eu creio que não vão aparecer questões no Enem, mas de forma indireta, falando de doenças, falando da molécula amônia, que é altamente solúvel, porque ela é polar, que nem a água que é polar. Falando dessa necessidade de nós convertermos a amônia em ureia. Também relacionando o sangue venoso, o sangue arterial, o sangue venoso que sai dos rins. Ele é um sangue limpo, não tem ureia, mas está cheio de CO2 e tem que ir para os pulmões. Enquanto que o sangue arterial que chega é um sangue rico em oxigênio, mas cheio de ureia. Então nós vimos aqui alguns detalhes do sistema excretor-excretório. Não esqueça, arrasa no Enem 2015. Essa foi a nossa aula 12, professor Cornélio. Um grande abraço a todos e bons estudos. Valeu, pessoal!